Olá pessoal, hoje eu vou continuar falando sobre os provérbios antitéticos. E com isso você vai entender hoje que isso pode afetar a vida de um povo para um lado bom ou para um lado ruim. Tudo depende, ou tudo dependerá daquele que nos governa. Se ele for justo, acontecerá boas consequências para o povo. Mas se aquele que nos governa for perverso, acontecerá más consequências para o povo. E isso é um fato real, literal, que acontece mesmo no mundo, em todos os países. Então, para mostrar essa realidade, eu vou ler aqui um provérbio que fala exatamente sobre isso. E aí você e eu vamos entender na hora quem é o justo e quem é o perverso. Então, esse provérbio está aqui no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 29, versículo 2, onde está escrito assim, ó: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Então, a antítese aqui é o povo se alegrar ou o povo suspirar. O povo só vai se alegrar quando os justos eles se multiplicarem. Mas quando o perverso dominar, o povo vai suspirar, não vai aguentar. Então, essa é a antítese daqueles que governam os países do mundo hoje. Se ele for justo, o povo vai se alegrar. Mas se ele for perverso, o povo vai suspirar. Daí, tanto você como eu podemos perceber claramente quem está nos governando hoje. E aí nós podemos tirar a conclusão se ele é justo ou perverso. Então isso cabe a você e a mim discernirmos isso. Porque se o povo se alegra, com certeza quem o está governando é justo. Mas quando o povo suspira, quem está o governando é alguém perverso. Então, já dá para entender por que existem provérbios antitéticos, para separar as coisas. Colocar o justo de um lado e o perverso do outro. Porque tanto o justo como o perverso não combinam entre si, são opostos. E os resultados dos seus governos são opostos também. Então, isso fica para o nosso aprendizado. Esse provérbio esclarece tudo. Agora podemos entender claramente como é que funciona os governos do mundo. E agora eu vou continuar aqui lendo onde eu parei ontem, no capítulo 28. Eu li ontem, no vídeo de ontem, eu li em Provérbios de Salomão, capítulo 28, do versículo 1 ao 14. Agora eu vou continuar aqui do versículo 15 ao versículo 28. Então, mais uma vez nessa parte aqui na segunda parte desse capítulo, os provérbios aqui vão falar a respeito da antítese entre o justo e o perverso. Então, eu vou continuar lendo aqui, ó. Está escrito assim, a partir do versículo 15. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza
viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova. Fugirá até a cova. Ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Então, até aqui já dá para entender, já dá para termos uma noção exata de que existe uma antítese, digamos assim, entre o justo e o perverso. O que o justo faz é algo bom, é algo sério, é algo saudável, digamos assim. É algo que traz boas recompensas para a sua vida. Mas o que o perverso faz só estraga a própria vida do perverso e a de outras pessoas também. Então, nós não podemos dar lugar à perversidade. O que cada ser humano hoje tem que fazer é ser justo. Tem que ter práticas justas. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente, sábio, prudente, que tem sensatez na vida. Então, o que deve ser estimulado, encorajado, incentivado é isso, que o homem seja justo, íntegro, reto, viva na retidão, com consciência limpa, pura, por ele estar consciente de estar fazendo algo que é justo tanto para si como para outras pessoas. Quem procede dessa forma não terá um peso na consciência. Ao contrário do perverso, a consciência do perverso é muito pesada, porque ele sabe que está fazendo algo errado e faz deliberadamente, de propósito mesmo, porque a sua natureza perversa leva ele a praticar coisas erradas, que só trazem mais consequências. Isso é terrível. Esse engano, infelizmente, acontece em muitas pessoas hoje. Estão nessa condição de serem perversos. Isso é mal. E um mal dessa forma não pode ser estimulado por ninguém. Não podemos ser cúmplices de pessoas perversas. Não podemos participar dessa sujeira. Não podemos estar sendo coniventes com essa situação. Não dá, pessoal. Não dá mesmo. Para ninguém. Então, eu vou continuar lendo aqui, ó. Agora a partir do versículo 22. Já escuta assim, ó. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será cumulado de maldições.
Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então, pessoal, com esses provérbios que foram lidos aqui, com esses provérbios antitéticos que foram lidos aqui, cada pessoa agora já sabe discernir com clareza, com exatidão, quem é justo e quem é perverso. As práticas dos justos, elas são práticas certas. São práticas que não fazem mal para ninguém, em tempo algum. Já as práticas do perverso fazem mal para outras pessoas e inclusive para ele próprio. Então, isso é um mal que ninguém pode deixar acontecer em sua vida. É preciso fugir da perversidade, seja ela qual for, porque perversidade existem muitas por aí, que infelizmente estão sendo feitas por homens perversos, que estão como é que posso dizer, estão se edificando na sua própria perversidade. Isso é um mal que infelizmente acomete muitas pessoas hoje. E quando as pessoas chegam a esse grau de perversidade, elas ficam como pessoas, como homens ou mulheres facciosos. Eles não aceitam a correção de ninguém, nenhuma exortação. Eles são incorrigíveis. Para eles, a perversidade é algo certo. Segundo o entendimento deles de tal forma que para eles a perversidade é algo bom. Coisa que não é. Tá vendo como é que o engano da perversidade leva o ser humano a uma cegueira de entendimento? Ao ponto dele não dar ouvidos à verdade em tempo algum? E achar que está certo em sua soberba da vida, achar que está certo em fazer práticas perversas pelo mundo afora? Então, pessoal, isso é muito errado. Esses provérbios aqui, antitéticos, provam isso claramente. Leia esse capítulo do livro de Provérbios de Salomão, capítulo 28, que você vai ver isso claramente. E aí você vai entender, você vai conseguir separar, discernir, para que você mesmo possa mudar o seu procedimento. Se até hoje você agiu de forma perversa, você não vai mais querer isso para a sua vida. Pelo contrário, você vai mudar a sua atitude, o seu modo de pensar, de falar e de agir, para ser alguém com práticas justas, que se desvia do mal, que se desvia da perversidade em todo o tempo. E combate a perversidade com eficácia, com responsabilidade. É isso que tem que existir. Homens assim, homens e mulheres que tenham essa firmeza moral na prática justa, dia após dia. Isso não é algo errado. Não inverta os valores. Tem pessoas que pensam que ser perverso é algo bom, é algo normal, é algo comum. Não, não é. Não caia nesse engano. Não caia nesses sofismas, nessas mentiras, nessas palavras erradas, que são engenhosamente inventadas para que o perverso prevaleça, para tentar fazer com que as perversidades prevaleçam. Isso é algo mau. É um lixo moral, contamina o homem e a humanidade de forma geral. As más consequências disso hoje estão acontecendo em todos os países do mundo, afetando praticamente a humanidade inteira, digamos assim. Então, isso é algo nojento demais. Ser perverso é algo que não dá para aceitar. É inaceitável esse tipo de coisa. É claro que só não vai aceitar esse tipo de coisa aquele que não quer se contaminar com essa sujeira, aquele que quer ser justo mesmo. Esse sim
quando decidir com firmeza ser justo, ele vai ter práticas justas diante de todos. Isso é importante. É isso que tem que ser estimulado, encorajado, incentivado cada vez mais. Então, vamos nos unir para vivermos como justos, tanto diante de Deus como diante dos homens, para que em tempo algum ninguém possa ter nenhuma indignidade que dizer a nosso respeito, pela nossa prática exemplar justa. Quanto aos perversos, as próprias coisas que eles praticam vai condená-los no final, vai levá-los à ruína e perdição. É o resultado das práticas perversas que vai conduzir esses homens a essa condenação. Então, quando esses provérbios foram escritos, quando esses provérbios antitéticos foram escritos para que a pessoa que lesse pudesse entender na hora a diferença entre o justo e o perverso. E aí, com discernimento, com sabedoria, com entendimento, ele iria tomar uma decisão saudável de ser justo e não ser alguém perverso. Porque ele sabe que para o perverso só tem maus resultados, só tem condenação, só tem desaprovação da parte de Deus, da parte das pessoas. Porque tanto você como eu, quando vemos um procedimento perverso, nós na mesma hora condenamos aquela prática, porque não faz parte de nossa índole aceitar aquilo ali, porque sabemos que é errado. Então, esses provérbios esclarecem isso, nos colocam como pessoas que vão, com certeza, não aceitar as práticas perversas, em tempo algum. Então, quando cada ser humano entender isso, o melhor a se fazer é ser justo. A prática da justiça tem que acontecer dia após dia, de nossa parte, com nossas ações práticas, sinceras, verdadeiras. Porque o perverso, as práticas dele são todas baseadas em hipocrisia, em mentiras, em coisas inconvenientes, coisas sujas, imorais, perigosas demais para qualquer ser humano. Então, se o ser humano quer viver uma vida saudável, em sua consciência, ele tem que entender claramente que o seu procedimento tem que ser um procedimento justo, dia após dia. Ele tem que agir assim, independente de qualquer coisa. Ele não pode ser envolvido e enredado pela perversidade em tempo algum. Porque a sua firmeza em ser justo vai impedir qualquer ação da perversidade para tentar o envolver e o enredar em práticas perversas. Então, é bom demais ser justo. A pessoa dorme tranquila. A pessoa não tem do que se envergonhar. Porque em seu modo de pensar, de falar e de agir, tudo gira em torno da justiça, de atos justos. E é isso que está faltando no mundo hoje. Pessoas assim. Então, esses provérbios nos ensinam isso. E esses provérbios antitéticos têm que ser aplicados em nossas vidas para que possa produzir em você e em mim práticas justas. Tem que produzir em você e em mim pessoas que condenam as práticas perversas. É isso o que é bom. Então, cabe a cada um de nós agir dessa forma agora. Eu espero que todos tenham entendido isso. E se você tiver alguma dúvida a respeito disso, leia no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 28 e 29. Eu só li o capítulo 28, mas existe o 29 também.
Então leia esses 2 capítulos que você vai entender mais a respeito disso. Então eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.